皆さん、主の平和おはようございます。A paz do Senhor a todos, bom dia. 本日も、日本語礼拝に皆さんと共に参加できることを本当に神様に感謝します。Então eu agradeço mais uma vez por poder estar aqui com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Agradeço a Deus em nome de Jesus. コロサイ人の手紙の3章をお開きください。 Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. 3章の、15節を今日は読んで始めたいと思います。 E vamos estar lendo o versículo 15. コロサイ人の手紙、3章の15節ではお読みします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体にとなったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。 Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. では祈りましょう。 Vamos orar. 主イエス様、今日という日を感謝します。この礼拝をあなた様が私たちのために設けてくださったことを本当に感謝します。あなた様の御言葉が私たち一人一人の心の中に入り、あなたの平和が私たちの心を支配してください。あなたの御言葉を今日も少し学ぶことができるように、どうか御霊がその私たちに教えてください。どうか私たちに知恵を与えてください。そしてこのメッセージの通訳する松山牧師を祝福してください。用いてください。一人一人があなたの御言葉を聞いて、あなたの臨在を感じることができるように、あなたに対して感謝の気持ちを持つことができるように、そしてあなたが私たちのことを救ってくださったことを忘れることがないように日々歩んでいけるように、どうか私たちの中で働いてください。あなたの御言葉を阻むものをどうかあなたの皆によって追い払ってください。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではお座りください。 Os irmãos podem se assentar. 本日のテーマなんですけども、感謝について話をしたいと思います。 Bom, o tema de hoje é sobre a gratidão. 神様に感謝することのその素晴らしさだったりとか大切さを皆さんと共に今日は分かち合いたいと思います。 Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos da importância e da maravilha que é ser agradecido a Deus. で、この聖句を、この手紙の送り主にあるその使徒パウロは、キリストの平和があなた方の心、私たちの心を支配するようにしなさいと、そして、あなた方も召されて一つの体になったのです。また感謝の心を持つ人になりなさいと教えています。 Então aqui nesse versículo 15 ele fala assim que essa paz de Deus ela tem que dominar os nossos corações, né? E temos que ser um só corpo e temos que ser agradecidos por isso. 感謝の心を持っている人はその神様に喜ばれます。 A pessoa que ela tem gratidão a Deus, ela sempre está alegre diante de Deus. 問題がね、そのたくさんあっても、すべてのコントロールをその神様が持っているということをその理解して感謝するのであれば、その私たちは霊的に成長することにもつながっていきます。 Então, embora você possa estar passando por muitos problemas, mas que se você entende que Deus tem o controle de tudo, você consegue ser grato a Deus e espiritualmente isso leva você a ter um crescimento espiritual. どんな状況でもその私たちがその感謝することができるのであれば、その私たちは霊的な失望をすることはありません。 Então, se nós conseguimos agradecer a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, então nós nunca vamos ficar desanimados. キリストの平和がその私たちの心を支配してくださるからです。 Porque a paz do Senhor Jesus vai estar governando os nossos corações. 霊的な失望というのはその私たちを罪の道にもう一度立ち返らせようとしてきます。 Quando nós estamos desanimados, isso começa a impulsionar a gente voltar nos nossos pecados antigos. 私がやっていることはうまくいかないなと、自分の思い通りにいかないなと思ってしまうと、神様から離れたくなってしまうんです。 Então, às vezes a pessoa, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero que aconteça, e as pessoas começam a acabar se afastando de Deus. それらからその守られるために私たちは常に神様に感謝をしないといけません。 Então, para que a gente seja protegido desse tipo de pensamento, nós temos que sempre ser gratos a Deus. 私たちの心がそのめちゃくちゃになるのではなくて、キリストの平和によって支配される必要があります。 Então, nós não podemos deixar o nosso coração desorganizado, nós temos que sempre ser governados pela paz de Cristo. 私たちの心がその安定して平安やその落ち着きを持つことができるために、御霊に祈らないといけません。 Então, para que nós tenhamos essa paz no nosso coração, nós temos que sempre orar ao Espírito de Deus. 信仰のない人は神様を喜ばせることができないのと同じで、神様に感謝することができない恩知らずは神様を喜ばせることは絶対にできません。 Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, também quando nós somos ingratos a Deus, nós não podemos agradar a Deus. だからどんな時でも神様に感謝をしましょう。 Então sempre vamos ter gratidão a Deus. 聖書にはその神様に常に感謝していた人物が、います。 Na Bíblia nós temos uma pessoa que ela sempre era grata a Deus. まずは詩編の 100編を読みたいと思います。 Vamos ler em Salmo 100.
詩編100編のその4節を読みたいと思います。 versículo 4. 詩編の100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつそのお庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよう。 Diz assim, Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graça e louvai o seu nome. ここで詩編者はその4節に書いて、で言われているように、その感謝して主のもとに行くように教えているんです。 Então aqui fala para a gente entrarmos pelas portas com ações de graça. 心からその神様に感謝するのであれば、私たちは神様の臨在により一層近づくことができます。 Então quando nós temos gratidão a Deus, nós podemos se aproximar muito mais da sua presença. 感謝する人は神様とのその関係をさらに深めることができます。 Quando você tem gratidão, a sua intimidade com Deus ela se aprofunda ainda mais. 皆さんはその教会に入るときどんな気持ちで入りますか？ Mas você, quando você entra na igreja, como está seu coração? Qual que é o seu sentimento? 感謝しているでしょうか？ Será que você tem gratidão? それでも何も思わないで、ただ教会に入るだけでしょうか？ Ou será que você entra na igreja sem pensar em nada? もし何も思わないで、何も考えずに入っているのであれば、これから神様に感謝しながら教会に入りましょう。 Então, se você entra na igreja sem pensar em nada, que agora você comece a vir com gratidão a Deus. 教会に来ることはとても祝福なので、常に神様に感謝しましょう。 Então, nós somos abençoados quando nós somos agradecidos por Deus. Então, vamos sempre agradecer a Deus. 先ほど読んだコロサイ人の手紙の、手紙の送り主は使徒パウロなんですけども、彼もいつも神様に感謝をしていました。 Então, na carta que nós lemos de Colossenses ali, fala sobre Paulo que e ele sempre tinha gratidão a Deus. 彼はその手紙の最初に神様に感謝してから、手紙を始めている聖句も、いくつかあります。 Então, ele, quando escrevia suas cartas, ele começa agradecendo a Deus para depois ele escrever em várias passagens. パウロはどんな状況でもその神様にいつも感謝していました。 E Paulo, independente da circunstância, da situação que ele se encontrava, ele sempre era grato a Deus. 彼がその監獄の中にいても、拷問を受けても、迫害を受けても感謝していました。 Então, mesmo que ele estivesse sendo perseguido, ou se ele estivesse preso, ele sempre estava agradecido a Deus. その神様から受ける力の素晴らしさをよく知っていて、それを体験していたからです。 Então, ele sabia a maravilha que é de você ter um coração grato a Deus. もし私たちがその主にいつも感謝しているのであれば、先ほど言ったように、その霊的な戦いをするための力だったりとか、耐え忍ぶための力を受けることができます。 Então, quando nós temos um coração grato a Deus, nós temos mais força para perseverar nos momentos difíceis. 主に喜ばれる心を持っている人に、主は祝福してくださいます。 Então, Deus ele abençoa quando uma pessoa ela tem um coração grato. 使徒パウロは大事なことを2つ言っています。 O apóstolo Paulo ele fala sobre duas coisas importantes. エペソビトの手紙の5章、20節を読みたいと思います。 Efésios 5:20. いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父である神に感謝しなさい。 Diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、神様に感謝しましょうと教えています。 Então, ele está falando que em todo o tempo nós temos que estar dando graças ao nosso Deus Pai em nome de Jesus. 自分の持っているもの、与えられてきたもの、それらすべて感謝しないといけません。 E tudo aquilo que Deus nos tem dado, nós temos que ser grato a Deus por aquilo que Ele nos dá. 神様がその私たちのためにしてくださった一つ一つのことを覚えて感謝しないといけません。 Nós temos que lembrar de todas as coisas que Deus nos tem dado, abençoado, e temos que ter gratidão, agradecer por isso. 皆さんの人生も家や仕事、車もすべて家族もすべて神様が与えてくださいました。 Então, tanto a sua casa, o seu trabalho, a sua família, tudo foi Deus que te deu. それをすべてイエス様の名によって感謝しましょう。 Então, nós temos que ser gratos a Deus, agradecer a Deus em nome de Jesus por isso. 皆さんはその神様の御心は何か分かりますか？ Você sabe qual que é a vontade de Deus? 私はそのどんな家族与えてくださるのかなとか、どんな仕事に行けばいいのかな、何を勉強すればいいのかな、一人一人その神様の御心を、知りたいと思うはずです。 Bom, talvez as pessoas ficam pensando, elas querem saber qual seria a vontade de Deus, que tipo de trabalho eu deveria fazer, que tipo de família eu deveria construir. As pessoas querem saber qual seria a vontade de Deus para a vida delas. 神様はもちろん一人一人に対してその御心を持っています。 E é lógico que Deus tem uma vontade dele para cada vida. ただ全員に対して同じ御心を神様は持っておられます。 Então Deus ele tem a mesma vontade sobre as nossas vidas.
第一テサロニケ人の手紙の5章の18節を読みたいと思います。 Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5. 1 de Tessalonicenses capítulo 5. 第一テサロニケ人の手紙の5章18節を読みましょう。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. すべてのことにおいて感謝することが神様の御心です。 Então esse aqui é a vontade de Deus, que nós tenhamos gratidão, que agradecemos em tudo. うまくいっているとき、もちろん神様に感謝しましょ É lógico, quando tudo vai bem, a gente é grato, não é verdade? う。うまくいってないとき、試練のとき、苦しいなとか、うまくいかないなと言ってるとき、うまくいかないなというときも、神様に感謝しましょう。 Então, mas quando as coisas não vão bem, quando você está sendo perseguido, quando as coisas estão difíceis, nesse dia também tenha gratidão a Deus. 神様、なぜ私はうまくいかないんですかと文句を言うのではなくて、神様、あなたの試練に感謝しますと言えるような、そんな心を持ちましょう。 Então que você não venha no dia da aprovação, que você não venha murmurar, mas que você venha agradecer a Deus. 神様の試練には意味があります。 Porque quando nós somos provados, ele tem um significado. 自分の起こっていることは神様の御心、計画であるということをよく理解して神様に感謝できるようにしていきましょう。 Então, quando você entende que mesmo as provações que Deus permite na nossa vida têm um propósito, e a gente consegue dar graças a Deus por isso. それはね、本当にうまくいってない時に感謝することはとても難しいことです。だから、御霊に助けを求めましょう。 Então, mas mesmo assim, talvez quando você está sendo provado, é difícil você ter gratidão, mas que você venha pedir a ajuda do Espírito Santo para que você seja grato. 私たちクリスチャンはいつも神様に感謝しないといけませんし、感謝する理由がいっぱいあります。 Então, nós temos que sempre ser grato a Deus e nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. ただ感謝をしない恩知らずのクリスチャンも残念ながらいます。 Mas infelizmente existem muitos cristãos que não são gratos, que eles são ingratos a Deus. 私はそういうタイプだったんですね。 Eu também já fui dessa maneira. 例えば頭が痛い時に、神様私の頭痛を治してくださいと祈って神様は癒してくださったら、私はその頭痛だったことも忘れるし、神様に感謝することも忘れて、しばらく経ってから神様に感謝するというね、その愚かなことをしていました。 Bom, eu já tive vezes que estava com dor de cabeça e orava a Deus e a dor de cabeça sumia, mas eu até esquecia disso e depois de passar um tempo que eu ia perceber que eu estava sem a dor de cabeça, é aí que eu ia agradecer. で、私みたいにその神様がしてくださったことを忘れてしまった人だったりとか、感謝することを忘れたりとか、神様に感謝することをね、知らない人もたくさんいるんですね。 Existem muitas pessoas assim que esquecem do que Deus faz ou acaba não agradecendo pelas coisas que Deus faz. 自分に与えられたものに喜ぶのはいいことなんですけども、与えてくださった方を忘れてしまわないように気をつけないといけません。 Então, a gente não pode deixar de agradecer a Deus quando a gente recebe alguma coisa, mas também nós não podemos esquecer daquele que nos está dando as coisas. イスラエルの民たちはエジプトから神様によって助けられて奇跡を見て感謝していたんですけども、すぐに忘れて文句ばっかり言っていました。 Então, o povo de Israel, quando ele estava ali preso no Egito, Deus fez um grande livramento ali, tirando eles, fazendo milagres. E no começo eles deram graças a Deus, mas logo eles esqueceram e começaram a reclamar, murmurar contra Deus. 本当に恩知らずな人たちだったんですね。 Eles realmente eram pessoas muito ingratas. で、約束の地にも、イスラエルの民たちが向かっている時に、神様はモーセを通して大事なことを命じました。 Então, quando eles estavam indo em direção à Terra Prometida, Deus usou Moisés para falar algo muito importante. 申命記の8章を読みたいと思います。 Em Deuteronômio, no capítulo 8, 8章の11節から18節までお読みします。 do 11 ao 18. 長めなので私だけを読みますので、皆さんはそれぞれお持ちの聖書やテレビの画面でお読みください。 Bom, como é muito extenso, eu vou estar lendo sozinho. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias ou no telão. ではお読みします。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神、主を忘れることがないように。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れることがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいる大きな恐ろしい荒野、
水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを、荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たすためである。ここでその主は、主のことを忘れることがないようにと、注意をしているんです。Aqui nessa passagem, Deus está falando assim para que você tome cuidado para que não venha se esquecer do Senhor seu Deus. イスラエルの民たちはその約束の地に向かっているときに、海の真ん中に道を神様が作らせたりとか、天からパンを降らせたりとか、岩から水を出して、出すなどというその奇跡をたくさん行いました。Então, quando Deus estava tirando eles do Egito, eles passaram ali no mar que se abriu, passaram em seco. Deus fez brotar água da rocha, da pedra, e também Deus fez chover um maná, uma comida para eles. ただその彼らは奇跡を見ては感謝して文句を言ってしまうような恩知らずだったんです。Mas mesmo que eles viram tantos milagres de Deus, eles eram pessoas ingratas que sempre estavam murmurando contra Deus. 豊かに生きているときにその自分たちがその神様が何をしてくださったのか、神様のことを忘れることがないようにと、モーセはその神様がモーセを通して警告しています。Então Deus estava falando através de Moisés que o dia que eles começassem a prosperar, o dia que eles estivessem nas casas deles, quando eles estivessem já acumulando riquezas, que eles não viessem a esquecer de Deus, não viessem a dizer que eles conseguiram isso pela sua própria força. 17節でその私の力、私の手の力がこの富を築き上げたなどと言わないように気をつけなさいと言っています。No versículo 17 ele fala assim: Não digas no seu coração a minha força, o meu poder do meu braço me proporcionar essa riqueza. 私たちも気をつけないといけないんですね。 Isso é algo que nós temos que tomar cuidado também. 自分がどこから救われたのか、自分にこれまでの自分の持っているものすべてが誰が与えてくださったのか、よく覚えていないといけません。Então nós temos que saber de onde nós fomos salvos e quem nos tem dado todas as nossas bênçãos. そして感謝をしないといけません。 E temos que ser grato. 神様はもちろん私たちに祝福を与えたいと望んでおられます。 É lógico que Deus ele quer nos abençoar. 私たちのためにというより、神様との関係性をより深めるためにです。 Mas Deus faz isso para que a gente tenha muito mais intimidade com Ele. 私たちがその祝福を受けて、感謝することで私たちは関係性をさらに深めることができます。 Então, quando nós somos abençoados por Deus, nós aumentamos a nossa comunhão com Deus. いつもその自分の持っているもの、仕事もお金もすべて神様が与えてくださっているということを常に心に留めておきましょう。 Então vamos sempre guardar no nosso coração que todo o dinheiro que nós temos, os bens que nós temos, nosso trabalho, tudo é Deus que nos deu. 18節にあなたの神、主を心に据えなさいと教えています。 No versículo 17 fala assim: Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir riqueza. もしその自分の力だとか、その自分の持っているものが自分の力、自分の手によるものだと、その高ぶりを持つのであれば、その人は神様のことを忘れます。 Então, quando uma pessoa ela fala que ela mesma que consegue as coisas, ela está esquecendo de Deus. 神様へのその感謝も戒めを忘れるということは、神様そのものを忘れることです。 Quando nós esquecemos dos mandamentos de Deus, nós estamos esquecendo de Deus. 高ぶりを持つ人はその何を愛するかというと、今度は神様ではなくて自分の持っているもの、この世のものを愛します。 As pessoas orgulhosas, elas não estão amando a Deus, elas estão amando a si mesmo e as coisas que elas conseguem. その19節をね、その読んで見てみると、もしあなたがそのあなたの神、主を恐れて他の神々に従っていくのであれば、それに仕えるのであれば、そのあなたは滅びると、あなた方は必ず滅びるよと神様は警告しています。 No versículo 19 fala assim que se vocês se esquecerem do seu Deus e andarem após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós que certamente perecereis. ね、傲慢な人たちはその偶像礼拝をしてしまうんです。 As pessoas que elas são orgulhosas, elas acabam idolatrando. ローマ人の手紙の1章を読みたいと思います。 Vamos ler em Romanos, capítulo 1. ローマ人の手紙の1章の21節から23節までお読みします。 O 21 até o 23. 彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、
這うものに似た形と変えてしまいました。Diz assim: Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 自分は知恵のある人だと、思い込んでしまうその高ぶっている者はその神様のことを忘れてしまうし、愚かになってしまいます。Então as pessoas que elas se orgulham, elas acabam se esquecendo de Deus e acabam se tornando fúteis. 神様を知ることも神様を愛することをその高ぶりが阻みます。Então quando nós temos orgulho no nosso coração, isso acaba nos impedindo de nós amarmos a Deus, conhecermos mais a Deus. 神様としてその認めることもせずに感謝することもやめます。 Então essas pessoas elas não reconhecem a Deus e elas acabam não agradecendo a Deus. 私たちはその豊かに生きているとき、生活しているときに神様のことを忘れてしまうその危険性があります。 Então quando nós estamos prosperando, quando estamos adquirindo muitas coisas, nós corremos o risco de acabar se esquecendo de Deus. うまくいっているとその自分の力だと勘違いしてしまって自分の力でその何とかしようとしてしまいます。 Então a pessoa ela tem uma tendência de começar a pensar que aquilo que ela está conseguindo pela sua própria força. 例えばその私たちが仕事をしていて、神様私はお金が足りないです。残業くださいと言って残業してたくさんお金をもらいました。でその残業してその神様を崇めるはずなのに、私はそのいっぱいお金をもらったから、どっか出かけようかな、ちょっと教会をお休みして何か買ってバーベキューでもしようかなと、忘れてしまう可能性があります。 Por exemplo, às vezes você fala, eu não tenho dinheiro, e fala, Deus, me manda uma hora extra para mim fazer, e você começa a fazer um monte de hora extra. Aí quando você recebe, aí você fala, agora eu estou com bastante dinheiro, eu acho que eu não vou ir na igreja, eu vou ir para algum churrasco, fazer um churrasco, e as pessoas acabam esquecendo de agradecer a Deus. 主に残業を求めるためにその神様、教会に行ってその主の御言葉を聞いているのに、今度残業し始めたら、私は今忙しいから神様の話を聞いてる暇がないと忘れようとします。 Ou então ela pede mais trabalho, fala, vem na igreja e pede, Senhor, dá-me mais trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. E aí quando começa a ter trabalho, a pessoa fala, agora eu estou cansado, estou muito a trabalhar, eu não vou poder ir na igreja. 私たちはその恵みを与えてくださる方を忘れてしまうんですね。 Então as pessoas elas acabam esquecendo daquele que tem dado a bênção. うまくいっている時でもうまくいってない時でも栄えている時でもそうでもない時でも神様に感謝することをやめずに神様をいつも求めましょう。 Então, independente de você estar indo bem ou estar indo mal, prosperando ou não, que você venha sempre ter gratidão a Deus. 私たちが持っているものの中で一番を神様に据えて神様を一番愛しましょう。 Então, acima de todas as coisas que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. 感謝することで私たちは高ぶりからも守られます。 Quando nós temos um coração grato a Deus, nós ficamos livres do orgulho. 神様に感謝することのその大切さについて教えている聖句があります。 Existe um versículo que fala da importância de ter gratidão a Deus. ルカの福音書の17章を読みましょう。 Lucas, capítulo 17. 17章の11節から19節まで読みたいと思います。 Do 11 ao 19. こちらも長いので、その私だけお読みします。 Como esse aqui é extenso também, somente eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか ?9 人はどこにいるのかこの他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかそれからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。ここにその重い皮膚病を患っていたその10人の病人がイエス様のもとに行き、癒しを求めました。Aqui nessa passagem fala de 10 pessoas que estavam enfermas, que elas tinham lepra e foram até Jesus. イエス様はその彼らに行くように命じたときに、その彼らはその行く道の途中で癒されていきました。Então Jesus falou para que eles fossem se mostrar ao sacerdote, enquanto eles estavam andando na metade do caminho, eles perceberam que estavam curados.
ただその10人のうちでそのイエス様に感謝したのはたったの1人だけでした。Mas dessas 10 pessoas, somente um que voltou a Jesus para agradecê-lo. 10人ともその皮膚病が癒されたのですが、1人だけしか救われませんでした。Mas então todos os 10 foram curados, mas que foram salvos, somente um foi salvo. 10人がその体も清められましたが、1人だけが体も魂も清められました。Então, os 10 tiveram seus corpos limpos, mas um deles ele teve o seu corpo limpo e teve a sua alma salva. 9人はそのイエス様のもとに行こうともしませんでした。9 deles não voltaram para agradecer a Jesus. もちろん誰でもね、その病気になることもその問題だらけの時もあります。Bom, existe isso, muitas pessoas passam por momentos que estão sempre cheias de problemas e muita enfermidade. で、この10人のようにそのイエス様に助けだったりとか、その癒しを求めることはね、その間違いではないし、正しいことです。Então, quando essas 10 pessoas foram pedir ajuda a Jesus, não há nada de mal com isso. ただ大切なのは本当の信仰を持っているかどうかです。Mas o que é importante é se eles realmente têm a fé verdadeira. イエス様は私たちの信仰を試されます。Então, Jesus ele prova a nossa fé. この聖句でその出てきたその10人のうち9人は、難しい時、自分が病気の時だけイエス様を求めるような都合のいい信仰でした。Então, desses 10 pessoas, 9 deles, eles são o tipo de pessoa que só busca a Jesus quando tem algum interesse, quando precisa de alguma coisa. もしかしたらその彼らはそのイエス様よりその自分の生活、自分の家族の方を愛していて、またその癒されてその元の生活に戻れることに喜んでいたのかもしれません。Bom, talvez entre eles, eles estavam amando mais as suas vidas, ou talvez as suas famílias. Eles pensaram, bom, agora que eu estou curado, eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes. もう一度言いますが、その私たちは豊かな時、私たちがうまくいっている時にそのイエス様のことを忘れてしまったりとか、イエス様のことを感謝することを忘れてしまう危険性があります。Então, vamos falar mais uma vez, quando as coisas estão indo bem, quando nós estamos prosperando, nós temos o perigo de nos afastar, de nos esquecer de Deus. 果たして私たちはそのイエス様が自分のためにしてくださったことを感謝もせずに忘れて、自分の生活やその自分の持っているものの方を愛していないでしょうか。 Então, será que nós temos que ver na nossa vida, será que nós não estamos amando mais as nossas coisas do que a Deus? 最後にやっとイエス様のことを思い出していないでしょうか。 Será que nós não estamos se lembrando de Jesus? Estamos deixando ele por último, será? 問題がある時だけイエス様のことを思い出していないでしょうか。 Será que a gente só lembra de Jesus quando nós temos problemas? 自分はその癒されたサマリア人のようなタイプの人間か、それとも感謝もしなかった恩知らずの9人のタイプなのか考えないといけません。 Então nós temos que ver que tipo de pessoa nós somos. Será que nós somos como aqueles 9 que foram curados e esqueceram de Jesus? Ou nós seremos como aquele um que voltou a agradecer a Jesus? 自分が持っているその信仰はその主に感謝ができる立派な信仰なのか、問題がある時だけイエス様を求める都合のいい信仰を持っているのかよく考えないといけません。 Então nós temos que pensar se nós temos uma fé que ela é grata ao Senhor Jesus ou se nós buscamos ao Senhor Jesus só quando nós temos alguma necessidade. 感謝する人は神様は喜ばれます。 Deus ele se agrada das pessoas que são gratas. すべてについてすべてにおいて神様に感謝することは神様の御心です。 Então é a vontade de Deus que nós sempre demos graças. うまくいってもいかなくても感謝しましょう。 Então mesmo quando as coisas vão bem ou quando vão mal, vamos estar gratos a Deus. サマリア人みたいにその主が自分のためにしてくださったこと、小さいことでもいいので私たちは日頃から感謝をしましょう。 Então vamos, como esse samaritano, independente de que seja coisa grande ou pequena, vamos ter um coração grato a Deus. もしこの9人のようなその恩知らずのタイプだった人がこの中にいるのであれば、主に感謝ができる心を持つことができるように御霊に助けを求めてください。 Ou se hoje você é como aquelas 9 pessoas que recebem a bênção e esquece de Deus, que você vai pedir para o Espírito Santo mudar a sua vida e o seu coração e fazer de você ser uma pessoa grata. イエス様は私たちが苦難の時でも私たちの信仰を試すために試練を与えます。 Então, mesmo quando nós estamos passando por alguma aprovação, nós temos que entender que Deus está permitindo isso para provar a nossa fé. この10人はイエス様に元に行って助けを求めた時にイエス様は彼らの体を触れてすぐに癒すことだってできました。 Então, quando aquelas 10 pessoas foram até Jesus buscar a cura dos seus corpos, logo aconteceu essa cura. 別の聖句では同じ病気を患っていたその人物がイエス様の元に行って
イエス様に体を触れていただいた時にすぐに癒されたという聖句があります。 Ou existe uma outra passagem também que uma outra pessoa, somente de tocar em Jesus, ela foi curada. ただ14節ではその彼らの体をただ見ただけで行って自分の体を祭司に見せなさいと命じたんです。 Aqui no versículo 14 só fala que, vendo eles, disse para eles ir se mostrar ao sacerdote, e quando eles obedeceram, eles ficaram limpos. 私たちはその何か病気を患っている時だったりとか、その問題がある時にイエス様に祈る時にすぐにどうか解決してください、すぐに私の病気を治してくださいと願うと思います。 Então, quando nós estamos passando por alguma enfermidade, nós oramos para o Senhor Jesus que o Senhor Jesus nos cure e nos liberte logo. 私たちの祈りをすぐに答えてくださる時もあれば、私たちはその答えを受けるまで待つ時もあります。 Então, existem vezes que Deus vai curar, vai dar a resposta rápido, mas tem vezes que nós teremos que esperar no Senhor. 皆さんもよく知っているように待っている時はとても大変です。 Como os irmãos sabem, quando nós estamos esperando uma cura, esperando algo de Deus, é bem difícil. で本当に文句を言いたいのかもしれないんですけども、私たちは耐え忍ばないといけません。 Então, quando você está em modo de espera, esperando a bênção, esperando que a sua necessidade seja suprida, você tem uma tendência de murmurar, mas que nós venhamos a ter paciência e ser gratos a Deus. 今日松山牧師がその詩篇の150編で読まれたように、息のある者は主を褒めたたえよと言われているように、私たちはうまくいっている時でもうまくいってない時でも主を褒めたたえるようにしないといけません。 Então, como o pastor hoje leu o Salmo 150, que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, então nós vamos estar louvando ao Senhor, mesmo em tempos bons ou ruins, vamos estar louvando ao Senhor. 病気じゃない時、うまくいっている時、ハレルヤです。 Então, quando você não está doente, quando você está indo bem nas coisas, aleluia. 病気の時、うまくいってない時、ハレルヤです。 E quando você está doente, quando as coisas não vão bem, aleluia também. 問題が解決していない、ハレルヤです。 E mesmo que o seu problema não esteja resolvido, aleluia. うまくいってもうまくいってなくても関係ないです。とりあえず神様にいつもハレルヤと言いましょう。 Então, mesmo quando as coisas vão bem ou vão ruim, vamos dizer aleluia. そして失望せずに常に神様に感謝できる心を持ちましょう。 Então, não vamos nos desanimar, mas vamos sempre ter um coração grato a Deus. それが神様の御心です。 Porque essa é a vontade de Deus. そして今、皆さんが持っているもの、与えられてきたものだけじゃなくて、これから与えられるものにも感謝しないといけません。 Então, não vamos ser gratos somente pelas coisas que nós temos, mas já vamos agradecer porque Deus vai nos dar muitas coisas ainda. ローマ人の手紙の4章を読みたいと思います。 Vamos ver em Romanos 4, 4章の17節から21節までお読みしま do す。 17 ao 21. 私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その見舞いで父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳となり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。 Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. この聖句ではアブラハムについて話をしています。 Nessa passagem está falando sobre Abraão. 彼はその神様が何もないところからその生み出す力があるということを信じてました。 Aqui ele está crendo que Deus ele pode tirar do nada a fazer existir algo. 神様は彼に対してその息子が生まれると約束されました。 Deus falou para Abraão que ele teria um filho. で、その彼はそのもう当時もう100歳で、自分の妻のそのタイもその死んでいたということも分かっていた上で、彼はその信仰を強めたんです。 E ali, embora ele sabia que ele já era uma pessoa já idosa, com quase 100 anos, e a sua esposa também, o seu ventre amortecido de uma mulher de 90 anos, mas ele ainda creu no Senhor. 私たちも問題ばかり見るのではなくて、神様が約束してくださっていることだったりとか、
神様がこれまでしてくださったこと一つ一つを見ないといけません。 Então nós não podemos ver as circunstâncias, nós não podemos ver as dificuldades, os problemas, nós temos que confiar firmemente na palavra, na promessa do Senhor. 信仰が弱まらないために私たちは神様やその御言葉を霊的に見ないといけません。 Então, para que a gente não venha se enfraquecer na fé, nós temos que sempre estar buscando, lendo a palavra de Deus, as suas promessas. アブラハムは何を信じてたんでしょうか。 O que foi que Abraão creu? 神様が全てのコントロールを持っていて不可能がない方だということを確信していました。 Ele tinha a certeza, a convicção que Deus tinha o controle de todas as coisas e que para Deus não havia nada impossível. 約束されたことが全て実現することを確信していたんです。 Ele tinha certeza que se Deus havia prometido que ele teria um filho, isso seria cumprido. 皆さんは同じ確信を持っていますか。 Você tem essa convicção? 私たちは同じ確信を持たないといけません。 Nós temos que ter essa mesma convicção. アブラハムはその息子イサクがまだ生まれていなくとも、もうすでに与えられたかのように、すでに生まれたかのように神様を褒めたたえていました。 Então ali, Abraão, ele ouviu essa promessa de Deus, mas ainda a sua esposa não estava grávida, ele ainda não tinha abraçado o seu filho Isaac, mas ele louvava a Deus porque ele cria que Deus ia dar. 栄光を介して、与えられるものに感謝をしていました。 Então ele agradeceu a Deus, louvou a Deus por algo que ainda seria dado no futuro. 皆さんは神様から何を待ち望んでいるかは分かりません。 Eu não sei o que é que você espera, ただその今待っている時でも神様を信じて褒めたたえて感謝しましょ mas enquanto você está esperando agora, que você venha ter gratidão, venha estar louvando a Deus. う。御心ならばその祈りを聞いてくださいます。 Então, se for conforme a vontade de Deus, Deus ele vai atender a sua oração. 私たちの口から文句ではなくて感謝で満たしましょ Então nós não vamos nos encher de murmuração, pelo contrário, vamos nos encher de gratidão a Deus. う。待っている期間がそのもう何十年だとしても関係ないです。神様に感謝しましょ Então, independente de você ter que esperar muitos anos, dezenas de anos, mas que você venha sempre ter gratidão a Deus. う。病気でも苦しくても感謝しましょ Mesmo que você esteja enfermo ou que esteja curado, vamos agradecer a Deus. う。神様は本当に良いお方で、私たちのためにたくさんのことをしてくださる方です。 Porque Deus ele é bom e ele faz muitas coisas por nós. 神様を疑わないように、疑わずに信じましょう。 Então não vamos duvidar de Deus, vamos crer no Senhor. 皆さんはこれまでの人生の中で神様が、素晴らしいことをしてくださったりとか、報いてくださったりとか、神様にしかできない奇跡を自分の人生の中で、体験してきたことだと思います。 Bom, talvez você tenha tido alguma experiência na sua vida de algo que é somente Deus, algo que era impossível para o homem, algo que somente Deus pode fazer. Talvez você tenha um tipo de experiência assim na sua vida. 皆さんの人生にこれまで神様は祝福してきたはずです。 Porque até aqui Deus já tem abençoado muito a vida dos irmãos, eu creio. 一つ一つ覚えて、毎日じゃなくていいじゃなくて、ではなくて、毎日毎日神様に感謝しましょう。 Então vamos lembrar das coisas que Deus tem feito em nossa vida e vamos sempre ter gratidão. 自分の人生に祝福してくださってないと思わないでください。 Então não pense que você não é uma pessoa abençoada por Deus. 一つね、その最後の聖句を読む前に、私は一つ、いくつかの証しをしたいと思います。 Bom, antes de ler o último versículo, eu quero falar alguns testemunhos. 私がそのまだ、学生だった頃に、まだその私たちの家、私と母が住んでいたんですけども、お母さんはまだ車の免許を持ってなかったので、車はなかったんです。 Bom, na época que eu era estudante, como sempre morou eu e minha mãe sozinhos, e a minha mãe não tinha carteira de motorista, nós não tínhamos carro em nossa casa. で、神様は本当に良いお方です。神様いつも兄弟姉妹を使わして私たちの、迎えに来て、教会にいつも連れてきてくれたんです。 Mas Deus, como Deus é bom, Ele sempre enviava alguma pessoa, algum irmão, uma irmã, para ir buscar a gente para ir para a igreja. 本当にその神様が使わせてくださった方々がいなければ私は教会に行くこともなかったし、今の私はいなかったです。 Então, se Deus não tivesse enviado essas pessoas para me buscar, para me ir para a igreja, eu não estaria aqui hoje. で、当時はね、上田に住んでいなくて、ここから車で30分ぐらいの遠い、田舎町の佐久市の望月というところに住んでました。 E naquela época nós não vivíamos aqui em Ueda, nós vivíamos num lugar a 30 minutos daqui, ali na cidade de Saco, em Mochizuki. で、その望月というところはね、本当に私が住んでいた家は、コンビニまで車で10分ぐらい、かかってしまうようなその田舎だったんですね。 Bom, e o lugar que eu morava ali era um lugar para você ir no combine ali de carro, uns 10 minutos mais ou menos. で、本当に何もないから、いつも私はね、感謝しなかったし、
本当にここ何にもないじゃんっていつもお母さんに言っていたんですけども、ここがあなたの生まれたところだから感謝しなさいとよく言われてました。Então, às vezes eu falava assim, aqui não tem nada nesse lugar que a gente mora, mas a minha mãe sempre falava assim, não, que você venha agradecer por esse lugar. で、買い物に行く時も、その用事がある時も、やっぱり車がないので、誰かのその手助けがなければ行くことができなかったんです。Então, quando nós tínhamos que fazer compra, se não tivesse ninguém que nos ajudasse, nós não conseguíamos. で、本当にね、買い物だったりとか、その用事に付き合ってくれたりとか、教会に連れてきてくれた方々がね、ここの教会にたくさん、いらっしゃるので、本当に感謝します。Mas eu agradeço que sempre nessa igreja teve pessoas que nos levavam para fazer compra e nos levavam para a igreja. 神様は本当に私にとってたくさん良いことをしてくれました。Então Deus verdadeiramente fez muitas coisas boas para nós. 本当はね、泣く予定はなかったんですけど、本当に神様はとても私にたくさんの祝福をしてくださったから、涙がね、本当に止まらないです。Não queria chorar, mas Deus realmente fez muitas coisas pela minha vida. 私が学校に行く時も、学校は本当に遠かったので、冬になると、大雪ですのもう本当に歩いていけない距離だったので、バスを待っていると、そのバスで行くと本当に遅刻してしまうような、本当にたくさんの大変な思いをしてきました。Eu lembro que a escola era longe também, quando era no inverno, eu tinha que ficar ali no frio esperando o ônibus ou ir de a pé. で、そのバスに乗ると遅刻してしまうので、本当に大変な思いをするところだったんですけども、神様が本当に何をしてくださったかというと、お母さんが働いていた送迎の方が私の車に乗せて学校の近くまで送迎してくれたんですね。E aí, nessa época aí, era muito difícil, mas Deus tocou no coração de uma pessoa do trabalho da minha mãe que me levava para a escola. 本当はね、普通一般の会社だったら、自分の会社員じゃなければ送迎しないはずなんですけども、神様の恵みのおかげで、私を乗せてくれて学校の近くまで行って、私は中学も高校も無事に通い続けることができたんです。Então, o normal é as pessoas fazerem o transporte das pessoas que são da fábrica, não de alguém que vai para a escola, mas graças a Deus eu pude estudar e completar os anos ali com uma pessoa que me levava para a escola. 当時の私にとってはそれは本当に当たり前かのようだったんですけども、本当に当たり前のことではなかったんです。だから本当に神様に感謝します。Então, naquela época eu pensava que isso era normal, mas hoje eu entendo, por isso eu agradeço muito a Deus. 私がもっと小さかった頃、まだ3歳ぐらいの頃には、お母さんが夜仕事していて、夜の間、私、まだ日本にいたおばさんが私の面倒を見てくれました。Bom, então, quando eu tinha mais ou menos 3 anos, a minha mãe ela trabalhava de noite e tinha uma senhora que cuidava de mim. で、お母さんが仕事に行って、私のおばさんが帰ってくるまでの間、私が一人になってしまわないように、いつもお母さんはお母さんが働いているその会社まで連れて行って、私はおばさんが迎えに来るまで休憩所でいつも待っていました。Então, para que eu não ficasse sozinho, essa tia levava eu eu ficava ali nos locais de descanso para não ficar sozinho, eu ficava esperando ali minha mãe. で、小さい頃、子供が会社の中にいると、会社員の方々は普通はびっくりすると思うんですけども、私たちの事情をよく知っていて、それが分かっている上で、いつもね、優しく接してくれて、いつも笑顔で、私のことを面倒を見てくれたんです。É lógico que numa empresa, se você vê uma criança ali sozinha, as pessoas vão achar estranho, mas ali eles entendiam a minha situação, a situação da minha família, e eles sempre me trataram muito bem ali. 本当に小さい頃から神様はたくさんの恵みを祝福をしてくださったんだなと、このメッセージを準備しているときに実感しました。Então, quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei lembrando de como Deus foi bom para mim desde quando eu era criança. 今私は会社で働いていますが、本当に神様が私のことを当時から生まれた時から心配してくれて、その愛をいつも私に注いでくださいました。Então, hoje eu trabalho nessa empresa que eu ficava ali e eu posso perceber quanto que Deus me amou, me cuidou de mim desde quando eu era criança. ただ一つ言えることが、私が特別だから神様がそのようなことをしてくださったのではなくて、神様は同じ愛を、同じ憐れみを一人一人に持っています。
Mas o que eu quero falar para vocês é que Deus ele não me ama diferente de vocês. Deus ele ama cada um de vocês da mesma maneira. 神様の目には一人一人が特別です。 Porque diante dos olhos de Deus, cada um de vocês é especial. 神様が祝福してくださったことをないがしろにしないで感謝しましょう。 Então não venhamos a ignorar, a desprezar aquilo que Deus tem feito por nós, mas vamos agradecer a Ele. 神様から受けたその愛や救い、自分のために何をしてくださったのかということを忘れずに、主に感謝して主を褒めたたえましょう。 Então não vamos esquecer do amor de Deus, da sua salvação, o que Ele fez por nós. Vamos sempre ter gratidão a Deus. 最後に詩篇の103編を読みたいと思います。 Vamos ler no final aqui Salmo 103, 詩篇103編の1節から5節までお読みします。 do 1 até o 5. 我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶさせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。 Diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. ここでその詩篇者であるそのダビデは、一節と二節で言っているように、自分に対して自分の魂に主を褒めたたえようと言っています。 Aqui o salmista Davi, no versículo 1 e 2, ele fala para a sua própria alma, para que a sua alma bendiga o nome do Senhor. 一節でその私のうちにあるすべてのものよ。彼はその自分の思いや心、力を尽くし主を褒めたたえようとしました。 Aqui no versículo 1 ele fala assim: ó, bendiz a minha alma e tudo que há em mim, o meu pensamento, o meu coração, todas as coisas, bendiga ao Senhor. 私たちも心も思いも力を尽くして、すべてを尽くして神様を褒めたたえないといけません。 Então nós temos que colocar todo o nosso pensamento, o nosso coração, todas as nossas forças e temos que louvar e bendizer a Deus. 二節でその主がよくしてくださったことを一つも忘れるなと言っています。 No versículo 2 ele fala assim para que a alma dele não venha se esquecer de cada uma das coisas que Deus tem feito por ele. ダビデはサウルから迫害を受けて、何度もその命を狙われても彼はその神様に対して感謝することを忘れませんでした。 Então o rei Davi ele foi perseguido pelo rei Saul, muitas vezes correu risco de vida, mas Deus o protegeu e ele sabia ser grato a Deus por todos esses livramentos. 彼はその苦しみよりも神様がしてくださったその祝福を数えることにしたんです。 Então ele não estava contando o sofrimento, mas ele estava contando as bênçãos de Deus. 私たちも神様がよくしてくださった一つ一つのことを覚えましょう。 Então vamos lembrar de cada coisa que Deus fez por nós em nossa vida. 問題があっても苦しみがあってもそれを見ることなく、直面してでも私たちはまず神様がよくしてくださったことを思い出して神様に感謝しましょう。 Então vamos, independente de nós estarmos passando por problemas, dificuldades, mas que nós venhamos sempre estar agradecendo a Deus, porque é Deus que nos livra. 私たちにとっての一番の祝福は主が私たちの罪を許してくださったことです。 E a maior bênção que nós temos é que Deus ele perdoa os nossos pecados. 私たちを救ってくださったことです。 E é que Ele nos salvou. 3節であなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒したと書いてあります。 No versículo 3 ele fala assim que é Deus que perdoa nossas iniquidades e sara nossas enfermidades. イエス様はその私たちのために罪や咎を背負って十字架につけられて私たちのために血を流されました。 E o Senhor Jesus ele foi crucificado ali naquela cruz por nós. Ele derramou o seu sangue por nós ali para nos dar a liberdade, o perdão dos nossos pecados e a cura das nossas enfermidades. 私たちの罪や咎すべてを、清めることができるのはイエス・キリストの血だけです。 Então é somente o sangue de Jesus que pode nos purificar de todo o nosso pecado. この出来事がなければその私たちは一つの希望もありませんでした。 Se Jesus não tivesse feito isso por nós, nós não teríamos nenhuma esperança hoje. だから私たちはね、これを忘れることなく感謝しないといけません。 Então não vamos esquecer disso, mas vamos agradecer a Deus por isso sempre. 永遠の命と救いを与えてくださったのはその本当に一番の私たちにとっての一番の最高のプレゼントです。 Então, tanto a eternidade como a salvação é o maior presente que nós temos na nossa vida. ここまでのことをしてくださる方が他にいるでしょうか？ Será que existe alguém que fez isso além de Jesus? ここまでのことをするほどに私たちを愛してくれる人は
いるんでしょうか？ Será que alguém conseguiu nos amar de tal maneira para fazer algo assim? Uma outra pessoa fez isso? 私たちがたくさんの失敗をします。たくさんの悪いことをしてしまいました。それでもイエス様は私たちのことを愛しています。Nós cometemos muitos erros, nós cometemos muitos pecados, mas mesmo assim o Senhor Jesus nos amou. この愛をね、大きな愛から愛を無視しないでいきましょう。 Então não venhamos ignorar tão grande amor. 感謝しましょう。 Vamos ter gratidão. もしね、自分が主に愛されたことがないと思っている方がもしこの中にいたら、そんなことは思わないでください。 Então, talvez se tiver alguém aqui que pensa que não é amado por Deus, não pense assim, porque Ele te ama. 主は皆さんのことを愛しています。 Deus, Ele te ama. そして私たちが持っているもの、今通っている学校や今行っている仕事、自分の持っているものを全て与えてくださったのはその神様です。 Então, tudo que você tem hoje, a sua escola que você vai, tudo aquilo que você tem, foi Deus que te deu. 罪を許して私たちを救うだけではなくて、全てを与えてくださるのが神様だけです。 Então, além do perdão dos nossos pecados, todas as coisas que nós temos veio de Deus. 元気な時でも元気じゃない時でも、問題がない時、問題がある時でも、主を褒めたたえて主に感謝しましょう。 Então, mesmo quando as coisas vão bem ou quando não vão bem, quando você está prosperando ou não, que você venha a estar louvando ao Senhor. 自分はそのイエス様に感謝したサマリア人のタイプなのか、それとも恩知らずの9人のようなタイプなのか、よく考えましょう。 Então vamos sempre pensar, será que nós somos como aquele samaritano que volta para agradecer a Jesus? Ou somos aqueles ingratos como aqueles 9 que não voltaram para agradecer a Jesus? もしまだ神様に感謝したことがないのであれば、今日変わることができます。 Então, se você é uma pessoa que não agradece a Deus, hoje você pode mudar isso. 私みたいに変わることができます。 Assim como eu mudei, também você pode mudar. イエス様はあなたのために十字架につけられました。 Porque o Senhor Jesus, ele foi crucificado por você. そしてイエス様は私たちを変えてくださいます。 E o Senhor Jesus nos transforma. 罪を許し私たちを救ってくださいます。 Ele perdoa nossos pecados e nos salva. 私たちに与えてくださったすべては神様の賜物です。 E tudo aquilo que nós ganhamos é um dom de Deus. 神様の大きな愛に応えましょ Então vamos responder esse grande amor de Deus. う。ご起立ください。 Vamos colocar de pé. これから、松山牧師に祈っていただきたいと思うんですけども、もし、イエス様を救い主として受け入れたことがない、神の道に立ち返りたいという方がもしいましたら前にお越しください。 Eu vou pedir para o pastor Kiyomi estar orando, e se tem alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus, hoje quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui à frente. Ou se você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar também, dê um passo aqui à frente. もしこれまでその神様にしてくださったことを感謝したことがない、でも改めて今ここでその神様に感謝したいことがあるのであれば、ぜひ前に来てください。 Ou talvez se você foi uma pessoa que não teve gratidão a Deus e hoje você quer agradecer a Deus, que você venha aqui à frente e receber uma oração. 神様のよくしてくださったことを忘れずにこれからも生きていきましょう。 Então não venha esquecer do que Deus fez na sua vida, mas venha se lembrar e venha agradecer a Deus. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝します。 E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.